Buenas pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leonardo de Andrade e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as consequências do golpe de 64 na educação. Bora lá? Antes da gente falar sobre o tema do vídeo, seu apoio é muito importante para continuar o canal. Você pode apoiar com apenas R$1 no Pix para oleonardodeandrade@yahoo.com. Bueno, gente, então nessa semana que inicia abril, a gente tem o aniversário de um momento muito forte, muito importante dentro do contexto da política brasileira, que são os 60 anos do golpe militar de 1964. Eu escolho a nomenclatura golpe militar aqui porque eu acho que ela acaba sendo bastante pertinente. Hoje a gente tem uma discussão na historiografia sobre uma série de nomenclaturas, né? No último governo, o governo adotava o papo de revolução, mas não é uma revolução porque conceitualmente, categoricamente, uma revolução não se adequa. Então eu vou chamar aqui de golpe militar de 64 ou ditadura militar de 64. Existem alguns historiadores que preferem chamar de golpe militar empresarial, não sei o que. A verdade é que foi um momento ditatorial, tanto do Brasil quanto dentro da América Latina, que passou por uma série de outras ditaduras também, né? Como na Argentina, no Chile, enfim, Colômbia, vários países aí da América Latina. Mas o que eu quero tratar no vídeo de hoje, que é especificamente o que eu falo aqui no canal, é sobre educação, né? A gente teve muitos debates iniciando nesse mês de abril dos 60 anos do golpe, pedindo por verdade, memória e justiça para que a gente não esqueça a importância dessa data porque é uma data ainda que traz as suas consequências para o país hoje. São consequências que são políticas, econômicas, sociais e principalmente pedagógicas, né? A gente carrega, especialmente no âmbito da educação, um grande legado de uma pedagogia tecnicista que foi forjada ali no período do golpe militar de 64. Né? Então, quais são as consequências do golpe militar de 64 para a educação? Que consequências teve a interrupção da democracia para a educação? Eu acho que essa pergunta é mais importante ainda. Onde a gente estaria pedagogicamente e educacionalmente falando se não tivéssemos tido a interrupção do projeto democrático que estava colocado no Brasil? Né? Bueno, e nesse sentido assim, é importante a gente dar um contexto, um panorama disso aí. O Brasil, historicamente, ele vive de interrupções democráticas. Né? A gente não foi conhecer um período da democracia, como se fala dela categoricamente, até meados de 1910, 1915. E mesmo assim a gente tinha problemas, porque nós estamos falando da mesma democracia que alguns países, naquele contexto histórico ali, estavam experimentando. Né? Então, a gente começa a República Brasileira com um golpe militar também, que é o golpe da Primeira República de 1889, com o Marechal Deodoro tomando o poder ali do Dom Pedro II, com uma série de consequências políticas e contextuais que estavam dadas, mas que eu não vou falar aqui. Vocês podem pesquisar aqui na plataforma vários vídeos de história maravilhosos que certamente tem por aí. A gente tem uma interrupção de novo em 1930 com o golpe ali de Getúlio Vargas, né, que entra no momento da era varguista, e a gente tem uma interrupção novamente na democracia em 1964. Né? A era varguista ela vai durar até 1945, a gente tem 15 anos de uma democracia relativa. Eu chamo de democracia relativa porque a gente não experimentava ali ainda uma democracia como experimentamos hoje. E a gente tem, então, 64, que vai interromper isso novamente por 21 anos até 85, que é quando a gente vai começar o processo de uma nova constituinte, um processo de uma democracia republicana, de congressual, enfim, e a gente vem experimentando a jovem democracia brasileira até hoje, que tem os seus problemas, que tem as suas próprias nuances, que tem os seus próprios dilemas e que é muito frágil, mas que a gente deve, eu falo isso no espírito de relembrar esses 60 anos do golpe, que a gente deve proteger com muito apreço. Porque o que dá certo no Ocidente, por exemplo, não é a moldura capitalista que está dada, como já dizia Paulo Freire, é a moldura democrática. Isso é a nossa possibilidade de escolher representantes, a nossa possibilidade de debater ideias opostas, a nossa possibilidade
de uma eleição, por mais acirrada que ela seja, por mais polarizada que ela seja, ela fazer parte de um processo democrático em que o povo tem o poder de escolha, que o povo tem o poder de usar os seus adesivos, os seus bottoms, colocar adesivos no carro, fazer som, o que for em prol de determinados candidatos. E agora eu não estou falando que você tem que ter um fanatismo por candidatos ou coisas do tipo, mas eu estou dizendo que a gente tem o poder de escolha. E é isso que funciona na moldura democrática. Mas bem, sobre o campo educacional. A gente debate muito hoje que a educação brasileira ela está abandonada, né? Embora ela não esteja abandonada. Existe um projeto de abandono que eu sempre falo aqui. Projeto peculiar de abandono da educação pública. E a gente sempre traz à tona, quando vamos falar dos problemas da educação, a crise educacional, com a falta de escolas, a desvalorização do magistério, as escolas em ruínas, com uma série de problemas, falta de saneamento básico, todas as problemáticas que a educação pública brasileira tem dentro dessa moldura democrática que nós estamos vivendo. Porém, a história, como um bom professor de história, que talvez eu seja, mas dos vícios que tenho também, ela é processo. Se ela é processo, a gente precisa pensar a história como uma questão contínua de condicionantes históricos que vão se colocando. Para a educação estar defasada hoje, existe alguma relação com o período do golpe de 64? Existe sim, afinal é um processo de consequência. A interrupção da democracia para a educação, ela fez um buraco na educação pública que a gente sente até hoje. Novamente contextualizando, né, pessoal, porque é muito importante no campo da historiografia contextualizar, em 64 nós tínhamos uma geração de jovens que havia nascido no pós-guerra, né, pós-Segunda Guerra Mundial, que é considerada a geração do Baby Boom, ou seja, devido à Segunda Guerra Mundial e à alta taxa de mortalidade, muitos países adotaram políticas de natalidade também para conseguir reproduzir as relações sociais que estavam colocadas e incorporar uma nova geração de pessoas às relações de produção que são necessárias em uma sociedade complexa como são as sociedades ocidentais, ou seja, compor o mercado de trabalho, pessoas para compor a sociedade, enfim, eu não preciso explicar natalidade para ninguém, eu espero, né? Mas esse é o contexto que estava dado de uma geração. Então, no pós-guerra de 1940, em 64, você vai ter uma geração de jovens de 20, 24 anos, aí que estão se colocando. E como existia uma série de políticas de natalidade, essas pessoas que nasceram na geração do Baby Boom foram muito cuidadas para que elas tivessem acessos mínimos a serviços de qualidade, como saúde, educação, enfim. Em 1930, 75% da população era analfabeta. Mais de 5 milhões de pessoas não tinham tido nenhum contato com a escola. Então, quando essa juventude que nasce no pós-guerra cresce e começa a se desenvolver, há uma necessidade de ampliação da escolaridade de um projeto de educação solidificado da nação. Por isso, se elabora, por exemplo, um plano nacional de educação ali naquele período. A gente também tem uma grande massa de pessoas analfabetas pré-1964. E aqui eu quero trazer um projeto específico que é muito importante nesse contexto, que é o projeto dos círculos de cultura, né? Uma figura que hoje é contestada por determinados grupos conservadores, como a figura de Paulo Freire, estava recém iniciando seus trabalhos ali, e ele teve uma experiência de muito sucesso na década de 60, que foi a experiência de Angicos, né? Ela é chamada da experiência de Angicos, em que o Paulo Freire alfabetizou em 40 horas 300 adultos. Graças a essa experiência, o Paulo Freire então ele vai ser convidado a compor a Secretaria Nacional de Alfabetização e compor o Ministério da Educação, não como ministro, mas compor ali e ajudar a pegar esse projeto de Angicos em Rio Grande do Norte e ampliar para uma grande massa de pessoas da população brasileira. Existia um projeto ali dentro do governo do Jânio Quadros, que depois vai ser assumido pelo João Goulart, por uma série de contextos aí históricos que eu não vou falar aqui porque talvez não nos caibam dentro do tempo do vídeo, da ampliação de 25 mil círculos de cultura que fossem formar novos alfabetizadores. Então a gente tinha no horizonte um plano de alfabetização que talvez conquistasse uma massa brasileira de pessoas alfabetizadas, o que a gente infelizmente ainda não tem hoje, né? Porque a gente tem um contingente até severo de mais de 5% da população que é analfabeta. Porém, acontece, na madrugada do dia 1º de abril de 1964, o golpe militar de 64, né, por uma junta de militares que
angustiados ali porque o Jânio Quadros não atendia aos interesses econômicos de uma elite brasileira e o João Goulart certamente não iria atender porque ele era mais ligado a um campo progressista e a um campo de esquerda. Com a renúncia do Jânio Quadros, esses grupos militares vão então fechar o Congresso e o Congresso vai dar a cadeira presidencial vaga e a gente vai ter a entrada do Camilo Castelo Branco como presidente da República e é iniciado o processo de golpe militar, né, que vai durar 21 anos, ou seja, a noite que durou 21 anos, como tem um livro desse nome. Né? O que vai acontecer nisso? A gente vai ter um outro processo de educação. Né? A partir de 64 vão ser promulgadas uma série de atos institucionais, vão ter 19 atos institucionais, alguns impactam a educação e a gente esbarra com esse problema da geração Baby Boom, que é uma geração ali que está batalhando, quer entrar na universidade e tal, e o governo vigente se depara com a necessidade de uma ampliação do modelo educacional que se tem no Brasil. Eles vão fazer uma ampliação quantitativa do modelo, isso é falado inclusive pelo Ministério da Educação na época, sem uma preocupação de qualidade, e vão permitir, porque era parte daquele regime econômico, a entrada de capital estrangeiro, o fortalecimento do capitalismo, o fortalecimento da lógica empreendedora e o investimento privado estrangeiro, por isso os pactos MEC-USAID, por exemplo, que se tivesse mais espaço para a iniciativa privada. Então a iniciativa privada ela vai tomar conta, em grande parte, do ensino básico e também das universidades. Né? As pessoas, a camada popular, não tinha como acessar a universidade se tornava cada vez mais difícil. Havia uma ampliação, até bastante quantitativa, de vagas, por exemplo, mas quando não se era possível que a camada popular, que o povo ingressasse nesses espaços públicos, acabava se desvirtuando essas pessoas para os espaços privados. Mas talvez o que mais tenha consequência para a educação hoje, para a gente falar brevemente assim, seja o surgimento do tecnicismo, né? Porque você vê que tem uma camada de jovens que sai de um processo de certo cuidado ali, na questão da sua natalidade, precisa entrar no mercado de trabalho e não encontra mercado de trabalho para entrar, então vai se aliar o ensino médio, na época não era chamado de ensino médio, mas segundo grau ou ginasial, vai se aliar isso a uma relação, uma produção de mão de obra excessiva, ou seja, uma produção de pessoas que têm uma mínima capacitação para o mercado de trabalho, especialmente estrangeiro. Né? E nisso a gente vai ter uma modificação ampla do ensino médio, porque a educação, embora ela seja precarizada, ela vira sempre foco dentro desses regimes ditatoriais. Afinal, vai sair do currículo história, sociologia, permanecendo geografia com a ideia política, de guerra, econômica, enfim, e vai entrar disciplinas como educação moral e cívica, organização social e política do Brasil, estudos e problemas brasileiros, que colocam a educação num patamar de domínio cognitivo dos sujeitos e num modelo de escola utilitária que infelizmente a gente tem até hoje. Então, dentro do campo da educação, eu diria que o que a gente tem mais de consequência dessa interrupção da democracia é o legado tecnicista que está impregnado até hoje. Quando a gente pergunta para uma grande parte de pessoas para que serve a escola, a resposta prontamente é para você ter uma profissão, para você trabalhar. Então a escola ela acaba não servindo por uma lógica colocada discursivamente dentro do próprio aparato escolar de reprodução da sociedade, aí, não como um espaço de educação humanística, um espaço de educação crítica, um espaço de compreensão da realidade, mas um espaço de formação de mão de obra para o mercado de trabalho. Consequência essa que nós temos até hoje. O novo ensino médio, para falar brevemente, é uma repaginação do modelo escolar de segundo grau do período da ditadura militar, por exemplo. Os itinerários formativos tinham outro nome, tinham outras disciplinas que compunham carga horária técnica, mas a ideia é basicamente a mesma. Infelizmente, para salvaguardar a nossa memória, a gente não faz um estudo aprofundado sobre a ditadura hoje na escola, o que acaba levando muitas pessoas a pedirem o retorno da ditadura, a pedirem o retorno de um golpe, de uma intervenção militar. Isso não é uma culpabilização do sujeito que pede, mas é uma compreensão da história como um processo. A gente não pode colocar a nossa visão subjetiva de que, por exemplo, uma pessoa que viveu nesse período teve uma determinada paz, nunca viu nada de errado, não via corrupção, por exemplo, como aquilo que é a verdade absoluta, mas sim como um processo de meia-verdade, porque a história é feita de processos e de condicionantes históricos, tal como a gente não pode interligar democracia com corrupção, só porque a corrupção só aparece na democracia, mas ela aparece na democracia porque nós temos a possibilidade de averiguar aos fatos enquanto em um governo
autoritário, ela não aparece. Por isso é muito importante debater esse período. Verdade, memória e justiça para as pessoas que foram presas, torturadas e para tudo de ruim que aconteceu, para que não se repita e a gente consiga manter a nossa moldura democrática, que é o que funciona no Ocidente. Esse foi o vídeo dessa semana. Se você curtiu, deixa o gostei aí embaixo e se inscreve no canal. Se você quiser apoiar o canal e o meu trabalho, você pode apoiar com R$1 através do Pix para oleonardodeandrade@yahoo.com. Uma lua, um queijo e um beijo.